Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 17 de junho do ano de 2020. Agradecemos ao Senhor da vida a oportunidade da reencarnação, do convívio, do estudo, do trabalho, que possamos receber, através da mensagem da manhã, a orientação, o estímulo para as nossas tarefas do dia a dia. Que nesse instante os amigos espirituais possam também ter em nossos corações, no grupo que se reúne em torno da palavra, da mensagem, o ambiente que favoreça as terapêuticas que atendam o sofrimento, o desespero, a angústia, a falta de fé. Que formemos um só corpo, bons pensamentos e sentimentos, todos doando, todos conectados com as faixas superiores. Pois bem, meus queridos amigos, dai gratuitamente. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, para nos depararmos com um episódio muito especial. Allan Kardec escolhe um versículo atribuído ao Evangelho de Mateus, fala de Jesus no capítulo 10º, versículo 8º. Restituí a saúde dos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Agora ouçamos Allan Kardec, no tópico 2º, comentando a passagem. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Agora, convido vocês para o item 7. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque,
a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Item 8. A quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque, a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações. Mas quem lhes poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Pois bem, eu vou insistir com a paciência de vocês. Item 9. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fúgida e imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária se lhe fosse. Agora nós vamos fazer uma leitura do item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Amigos do canal Gênesis, Evangelho no coração. Procure, pois, aquele que carece do que viver,
recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Pois bem, amigos, Gênesis no Lar. Fizemos uma leitura um tanto quanto extensa para o objeto do nosso encontro, mas para, inclusive, diminuir um pouco até os nossos comentários, uma vez que Allan Kardec, apoiado na afirmativa peremptória, incisiva e amorosa de Jesus, traz essa reflexão para os novos tempos. Na época de Jesus, o mercado no templo já era uma dica de como nós humanos nos vendemos facilmente. E o que é pior, comercializar dons que são divinos, à custa da crença, da fragilidade, de corações que necessitam do amparo do alto. Portanto, materializar o mundo espiritual, ou seja, comparar o mundo espiritual com um poderio humano para respaldar as ações na Terra, é um dos desvios mais complexos. É prostituir dons nesse mercado da ganância e da ambição. A história é pródiga de eventos em que os homens fizeram para atender a questões puramente transitórias e, por consequência, trazendo graves responsabilidades que naturalmente serão reparadas no tempo. Então, tanto é verdade que nós temos uma história no Antigo Testamento. No povo judeu havia um rei chamado Acabe. E ele consorcia com aquela que viria a ser a rainha Jezabel. Jezabel veio de outra cultura, de outras tradições. E os seus deuses, portanto, eram outros, não o Deus dos judeus. E ela, seduzindo Acabe, o rei, traz para dentro do povo, da cultura judaica, Baal, o deus pagão. Isso causou um grande transtorno nas tradições daquele tempo. E as consequências não foram das melhores. Jezabel foi tida como a corruptora, mas, na verdade, ela acreditava nos seus deuses. E Acabe é que, em função do agradar, permitiu que a sedução desviasse os seus compromissos como rei e também, naturalmente, aquele que representava a religião do seu povo. No livro Apocalipse, obra que nós estudamos aos sábados pela manhã,
obra que se refere à revelação de um período como de uma necessidade de cada um dar um testemunho para se endireitar no processo evolutivo no tempo certo. Então, sob o ponto de vista íntimo, nós estamos nesse tempo da aferição, do testemunho. Sob o ponto de vista coletivo também. É natural, porque vivemos em sociedade. Por isso, na época de Allan Kardec, na academia, se discutia uma era de regeneração. E essa discussão depois foi ajustada pelos espíritos e por Kardec e se tornou uma teoria importante do espiritismo, que, na verdade, explica o que foi predito por Jesus lá atrás. Naqueles dias não ficarão pedra sobre pedra, e a gente já conhece esse processo, que é a realidade de cada um de nós. Pois bem, amigos, no livro Apocalipse há uma referência a Jezabel. Tamanha a importância daquele acontecimento. Então Jesus traz uma reflexão para nós sobre a Jezabel, que representa a mesma serpente do Antigo Testamento, que redundou na simbologia de Adão e Eva saírem do paraíso. Então, observe como o assunto é complexo. Então, nos nossos tempos, a profecia ou a mediunidade, lá da época de Jesus, portanto, ele foi um profeta, ele foi um médium, como nunca acontecera, e muito menos depois se repetira. Porque ele é o Senhor dos Espíritos, que tem a maior qualidade mediúnica em função do seu alto grau de elevação moral e espiritual. Nos nossos tempos em espiritismo, o profetismo volta. Nos tempos de Kardec, ele teve a oportunidade de se relacionar com estes profetas, que independe de idade, de orientação sexual, de gênero, independe de classe social. Kardec lidou com médiuns adolescentes, pessoas mais velhas, ricas, pobres, com dons mais variados. E, inclusive aqui no texto, não é à toa que ele usa a citação de Jesus falando da mediunidade gratuita ao nível do atendimento aos sofredores. Restituir saúde. Exige fluidos ou energias que o médium satura-se, impregna-se, energias positivas, salutares, curadoras, revitalizadoras, superiores. Não que o médium seja, mas mediante o seu comportamento, as suas escolhas, naturalmente ele vai se revestir, ele vai auferir do fluido magnético, ou do fluido cósmico universal, forças que são sugestivas, são eficientes, são consoladoras, emuladoras, revitalizadoras, a promover a saúde. Então, nós estamos, nesta manhã, refletindo sobre a grave responsabilidade que chega às nossas mãos. A do saber. O Espiritismo aponta, explica, de uma forma muito clara e prática, que todos somos médiuns. A questão é ser de Deus ou não, é uma escolha própria, pessoal.
e intransferível, e que tem a ver com o nível de maturidade, por certo. Porque não basta você apenas ter a informação. É necessário o investimento da formação do caráter para transformar as imperfeições, as tendências, e assim fazer com que surja um homem bom, que viva a lei de justiça, de amor e de caridade. E que esta teoria se apoia, portanto, na transformação moral do desprendimento das coisas do mundo. E o tema vem falar de profissão, remuneração, pagamento. Talvez no nosso ambiente isso não caiba nem falar mais, não é? Ficou no tempo, ninguém aqui vai cobrar porque deu um passe. Mas se essa história ficou lá atrás, é necessário que tenhamos cuidado com a sedução do caminho, porque ela se manifesta de outras maneiras, que são materiais. A lisonja, o aplauso, bajulação e N outras coisas. Como também o vender-se num movimento de cumplicidade. Nós podemos vender os nossos dons quando você começa a prestar atenção nos aplausos. Sob o ponto de vista psicológico, isso pode se tornar um processo de retroalimentação. Se me aplaudirem, eu faço. Ou então, sair pelo mundo para procurar. E se apoiar justificando comportamentos estranhos. Isso é tão sutil que pode estabelecer um vício de comportamento, o que é muito grave. E, ao mesmo tempo, repito, sutil e delicado. Quando nós focamos o médium referência Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier, a primeira orientação que ele recebeu de Emmanuel, eu estou desativando o áudio aqui, desculpe. A primeira orientação foi: queres exercer a mediunidade com Jesus? 1931. Chico disse assim: o senhor acha que eu consigo? Ele estava dialogando com o guia espiritual. E essa cena ela é marcante, porque tinha que ser com um guia. Não podia ser com qualquer outra pessoa. O que vai definir que existe uma hierarquia. Nós somos tutelados, coordenados pelo anjo que vocês chamam, que a população adora, encanta, pensando na asinha, na auréola. Mas aqui nós vamos falar do coordenador espiritual, que é um educador por excelência, que todos aqui possuem no mais alto grau de intimidade, de bondade e de insistência na lição. Porque o seu mentor, ou se for mentora, para acalentar poeticamente o seu coração, ele está contigo 24 horas. Mas ele pode se afastar quando nós cultivarmos os outros deuses, senão o Pai. Os outros deuses do poder, do dinheiro, da posição,
do reconhecimento, da Madonna da vaidade, da beleza externa, da posição social. Nós trabalhamos ontem um texto e hoje, ao me deparar com esta proposta para o Evangelho da Manhã, eu fiquei pensando, por quê? E, naturalmente, quem acompanhou a matéria ontem, falando sobre a vaidade na divulgação da mensagem, que precisamos aprender a silenciar, a não ter a arrogância de querer convencer quem quer que seja. Hoje a conversa é extraordinária, porque ela vai falar de resultados. Nós não estamos na mediunidade com Jesus em busca do resultado. E para concluir, Chico ouviu, é necessário disciplina, disciplina, disciplina. Mas eu vou mais além, porque esta mensagem foi dada pelo seu guia. Mas antes, 3 anos antes, Chico Xavier recebeu uma mensagem da sua mãe, Maria de São João de Deus. Histórias que vocês já ouviram. Mas esta orientação, ela é muito específica. Está contida no livro Cartas de uma Morta, ditado o livro pela mãe para o próprio Chico. E há em meio ao livro, eu não me recordo exatamente em qual capítulo, mas parece que é quase no final, uma mensagem que ela diz assim: jamais venda os seus dons, porque no dia que fizerdes, eles vão se enferrujar, porque será retirado pelo alto, pois não estará sendo digno de exercer um mandato com Jesus. Meus amigos, um dos maiores escolhos da mediunidade, como para o cidadão comum, que é o interesse pessoal, o egoísmo, para o médium, é exatamente lidar com o bem que ele deve ser instrumento e jamais trazer para si. Porque o dom gratuito vem de Deus. Se Jesus, o mestre dos mestres, assim procedeu, nós não temos nem direito de se sentir lisonjeado com algo que não nos pertence. Jesus disse: eu não vim de mim mesmo, eu vim cumprir a obra de meu Pai que está no céu. Com isso, amigos, o meu coração sangra em reconhecer as imperfeições que fazem parte do nosso métier íntimo. O que está lá fora, confesso para vocês, o nosso esforço agora não é mais observar. Porque vendilhões no templo sempre existiram e no mundo ainda de provas permanecem atuando. Mas isso não nos compete, cada um segundo suas obras. E eu devo tomar cuidado, porque quanto mais observar o erro do outro, eu estou cultivando-o na minha intimidade. Emmanuel dá esse toque.
Não entra no detalhe da treva, porque você se vincula. Passa ao largo. Isso não te atende? A fonte não é limpa? Ore para que ela se purifique. Lembra que você é senhor do teu destino. E se identificastes a treva, a imperfeição, a doença, a obsessão, muda o painel que você se matriculou. Lembre-se que o médium é capaz de movimentar fluidos e ele atrai para si. Então, se nós temos esse poder, o pensamento, a vontade, a inteligência, a sensibilidade, o sentimento, nos dá condições para isso, então aonde tiver treva, faça a luz, silencioso. Não precisa de ninguém saber. Converse com os espíritos que possam estar no painel, sem necessariamente pegar um microfone. Na intimidade do seu coração, faça. Eu encerro com uma história. Uma companheira tem nos procurado já há alguns meses e trazendo os seus dramas. Obsessão, mediunidade destrambelhada, filhos com comportamentos complexos, tentativas de suicídio, violência dentro de casa. E ela, certa feita, bateu na nossa porta dizendo assim: o Senhor pode me ajudar? Quando ela escreveu a palavra Senhor, isso pesou muito nos meus ombros. Porque eu senti ali uma vibração de uma profunda sinceridade e, ao mesmo tempo, uma confiança no que é divino. Ela estava identificando que nada no mundo poderia ajudar a não ser o mundo espiritual. E naquele instante, circunstancialmente, a única pessoa que ela encontrou foi esse viajante que vos fala. Naquele momento eu respirei fundo, fiz uma prece. Aí eu falei um Senhor com letra maiúscula. Senhor, o que faço? Aí eu escutei o meu amigo espiritual que se aproximou dizendo: ajude-a em silêncio. Apresente-se apenas como amigo e deixe que tudo já está em processo de saturação para mais tarde reparação. E assim eu fiz. Minha irmã, oremos, conte com as nossas preces, me passe o seu nome e vamos aguardar o tempo. Todas as vezes que ela me procurou, eu assim me comportei durante quase 4 meses. Cheguei numa situação que eu estava incomodado. Algo me dizia, eu, Carlos Alberto, humano, estava com vontade de pegar o telefone e dialogar. Me conta a sua história. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas a orientação foi: espere. E assim eu fui me contendo, a ansiedade, a minha imperfeição. E tinha momentos que eu sentia uma força me constrangendo a procurá-la. O benfeitor disse uma vez para esperar. Eu confesso que não foi fácil. Até que passou mais ou menos 4, 5 meses. Um dia, acabou um dos estudos, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu agradeço demais o Senhor, porque as bênçãos chegaram em minha casa. A minha vida mudou radicalmente da primeira vez que eu te procurei até hoje. Aí eu respirei fundo, mandei uma rosinha, porque eu não podia mandar muita coisa. Mandei só uma rosinha para ela. E falei assim:
Louvado seja Deus. O que o Carlos Alberto fez? Só contive a minha ansiedade. Orei, pedi sim muita ajuda para ela, mas eu não pude entrar demais no painel, porque os espíritos cuidaram do assunto. E eu não tive participação absolutamente nenhuma, sob o ponto de vista do meu entendimento humano. Eu estou contando sobre o ponto de vista da experiência pessoal, abrindo mão de qualquer notas vaidosas. Se alguém pensar assim, me perdoe, mas eu estou sendo honesto, sincero. Eu estou trazendo uma coisa que todos aqui podem fazer. E quando fizerdes, seja no silêncio, seja no diálogo, seja com o corpo presente, apoiando, ajudando, faça sempre lembrando de Deus, rogando a presença de Jesus, porque nós somos apenas espectadores. A nossa cota de contribuição é muito pequena. O que é muito vigoroso é o aprendizado, porque jamais você vai sair de um atendimento espiritual como entrou. Você não será o mesmo depois da experiência vivida no bem. Estude Kardec, dialogue com os espíritos, que a gente vai encontrar soluções para que possamos conhecer a nós mesmos, para dominar a si mesmo e transformar poeticamente pedras em pães. E em meio às flores da bondade, perfumes da esperança e da fé, por certo, vão nos inspirar nessa jornada maravilhosa na direção de um mundo fraterno, igualitário, aonde teremos liberdade, aonde a fraternidade será a bandeira da felicidade. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo, desejamos um bom dia para todos os nossos web amigos que têm apoiado o projeto do canal Gênesis. No lar, de Minas para você, no lado esquerdo do peito.